Atos capítulo 14, eu quero ler nessa noite o verso 19 com vocês. Atos capítulo 14, verso 19, diz assim: Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio e persuadiram a multidão. E apedrejando Paulo, trouxeram-no arrastando para fora da cidade, pensando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho àquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de ministrar a Tua palavra, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa realmente trazer um direcionamento para a nossa vida, algo vindo da Sua parte, o consolo Teu, Senhor, a Sua direção para as nossas vidas. Nesse momento nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor tenha misericórdia de nós e possa falar conosco. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você olhasse para esse irmão bonito que está do seu lado. Vou fazer isso só uma vez, tá, gente? Então, aproveita. Fala assim para ele: a vida continua. Fala assim: o ano está acabando, mas a vida continua. Amém? Final de ano, queridos, é tempo de fazer um balanço. Eu sou bastante emotivo com essas datas, com esses ciclos. Eu acredito que quando nós fazemos aniversário, quando chega o final de ano, são momentos que nós temos que refletir como nós estamos vivendo a nossa vida, o que estamos fazendo com o nosso tempo, porque a coisa mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. Dinheiro nenhum pode comprar o tempo. Você recebe dinheiro por dar o seu tempo a alguém, isso se chama trabalho. A coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Então é muito oportuno que nesses momentos de passagem de ciclo, por exemplo, de um final de ano, em um final de semestre, depois de algo importante, de um curso que você faz, enfim, de um ciclo que está se fechando, é muito importante que nós possamos olhar para trás e ver o que realmente nós fizemos da nossa vida. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir a retrospectiva em algum canal de televisão. Quanta coisa acontece em um ano, não é? Coisas boas e coisas ruins. Coisas que nós não esperamos. Tenho certeza que você nesse ano foi surpreendido por algo bom que aconteceu e você não planejou. Talvez você nem merecia, mas aconteceu. Aconteceu. E o que você tem que fazer diante disso? Celebrar, se alegrar, conseguir ser grato por tudo aquilo de bom que você viveu. De um outro ponto de vista, tem coisa que nós vivemos, que nós planejamos. Você planejou, você teve foco, você investiu o seu tempo, o seu recurso, você conseguiu. Isso é muito bom. Nós aqui na igreja aprendemos a escrever as nossas metas, os nossos objetivos. E é tão bom quando isso se torna palpável, né? Quando você lembra onde está o papel, né? Já é um avanço. Aí você pega e vai ler, e você percebe: nossa, quanta coisa que eu coloquei diante de Deus que eu estou vivendo, e eu nem percebi que eu estou vivendo. Mas a vida, queridos, não é um salão de festas. A vida do cristão e também do não cristão não é um cruzeiro marítimo em Miami ou no Caribe. Coisas ruins vão acontecer.
coisas ruins que são consequências das nossas próprias atitudes, doenças que vêm de mau comportamento, uma vida desregrada, uma má alimentação, mas também coisas ruins que nós não plantamos, coisas ruins que a vida nos surpreendeu, e a vida é assim. Jesus nos alertou que no mundo teríamos aflições, Ele pediu para que nós sejamos animados, mas aqui na vida é assim, vai ter aflição, vai ter luta. Para alguns aqui foi o melhor ano da vida, para outros foi o pior ano, diante das circunstâncias que viveu, diante das coisas que aconteceram. A gente faz planos, mas a vida é imprevisível, queridos. A gente pode colocar o plano que for, mas no final das contas, a vida é imprevisível. E a gente tem que aprender a lidar com as circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. Nem toda circunstância é ruim para a sua vida. Nem toda circunstância ruim é ruim para a sua vida. Tem pessoas que no momento difícil conhecem a Deus, muda de vida, se transforma e se torna uma pessoa melhor. Tem gente que no momento bom da vida desanda, se afasta de Deus, começa a entrar por caminhos errados. Então tudo na vida pode ser didático, tudo na vida pode ser um tempo de aprendizado, depende de como nós absorvemos as tempestades e a prosperidade que vem sobre a nossa vida. Com certeza, você não está 100% satisfeito com o seu ano, mas também com certeza você não está 100% decepcionado com o seu ano. Tenho certeza que você pode celebrar por coisas que você viveu, e tenho certeza que você também chorou. Eu duvido que tenha alguém aqui que não chorou nenhuma vez no ano de 2018. Também duvido que tenha alguém aqui nessa igreja que não deu uma boa gargalhada nesse ano de 2018. Amém? Diante de tudo isso, queridos, eu quero falar um pouco sobre Paulo, um homem de Deus, um homem que é uma referência para nós, alguém que também em sua vida viveu momentos extraordinários de alegria, mas também momentos muito difíceis de serem passados. Antes de chegar no texto que nós lemos em Atos 14, verso 19, quero voltar um pouquinho aqui na história. Paulo era um perseguidor de cristãos. O nome dele era Saulo. Ele perseguia os cristãos. Ele acreditava que Jesus era um impostor. Mas um dia o próprio Jesus se encontrou com ele. Ele estava andando de cavalo, ele cai do cavalo, ele fica cego. Um profeta ordenado pelo Senhor vai orar por ele. Ananias coloca as mãos sobre a cabeça dele. Ali Saulo já estava 3 dias sem comer, 3 dias sem enxergar, mas estava em oração. Ananias coloca a mão sobre a cabeça dele e diz para ele que ele é um vaso de honra. A visão dele volta, mas Ananias continua a dizer: mas você vai sofrer muito também. Você vai ser um vaso de honra, mas a sua vida não vai ser fácil. No seu ano vai ter momentos difíceis, Paulo. Mas mesmo assim ele se alegra e ele continua a jornada. Ele começa a pregar o Evangelho, porque ele conhecia a história de Jesus. E ele começa o seu ministério pregando para algumas pessoas, mas era muito confuso para quem conhecia Paulo, para quem conheceu Saulo, ouvir que Jesus era o Senhor de alguém que falava que Jesus era um impostor. Então, os judeus, os fariseus, as pessoas que respeitavam Paulo, porque ele era um dos membros do Sinédrio, da organização religiosa, ele era respeitado e muito possivelmente seria um sacerdote futuramente. Então, de repente, ele muda de lado, ele começa a dizer o contrário daquilo que ele dizia, e as pessoas que eram amigos dele ficavam com medo dele. Os amigos dele não acreditavam que ele tinha virado de lado, decepcionados, mas os cristãos, aqueles que eram perseguidos por ele, esses sim tinham medo dele, pensavam assim: ele está fazendo uma estratégia, né? Ele vai falar de Jesus, a gente vai chegar perto dele, ele vai mandar matar a gente, porque a Bíblia diz que Paulo,
ainda quando era Saulo, respirava ameaças de morte contra os cristãos. Quando Estevão foi morto, Estevão é colocado na Bíblia como o primeiro mártir, aquela primeira pessoa que morreu por amor a Jesus. Quando terminaram de matar Estevão, apedrejar Estevão, jogaram as vestes nos pés de Paulo, dizendo: olha, aquilo que você mandou foi cumprido, está aqui. Muito possivelmente ele era o mandante daquilo tudo. Então era difícil para as pessoas acreditarem. Os seus amigos não acreditavam que ele tinha mudado de lado, porque ele era convicto na sua fé. Mas os cristãos tinham medo que ele estava tentando uma estratégia para assassiná-lo. Resultado, mesmo Barnabé dando testemunho da sua vida, dizendo: olha, eu conheço ele, eu vi quando o Senhor Jesus encontrou com ele, eu vi ele pregando ousadamente a palavra do Senhor, realmente ele se converteu, ele está transformado. Mas as pessoas queriam matar a ele. Os que antes eram seus amigos agora queriam matá-lo. Então ele teve que fugir. Colocaram ele num cesto, desceram ele e fugiram com ele. E talvez abandonaram ele. Não houve um discipulado com Paulo, um novo convertido, simplesmente porque queriam acabar com a vida dele. Salvaram ele da morte, mas não caminharam com ele, tanto que ele volta para a sua cidade. E é interessante, queridos, a Bíblia destaca um tempo em que Paulo fica no deserto, sozinho, sem ninguém para aconselhá-lo, sem ninguém para andar junto. Alguns falam que ele ficou 3 anos no deserto. Tem um teólogo que eu gosto muito dele, respeito muito, ele fala, pelas contas dele, Paulo ficou 12 anos sozinho no deserto. O que eu quero dizer para você é que, olha como foi complicada a vida de Paulo depois que ele se converteu. Muitas pessoas dizem hoje, né? Até é slogan de algumas igrejas: pare de sofrer. Mas, queridos, não tem como excluir o sofrimento da vida, como também não tem como excluir a alegria da vida. A vida teremos diversos momentos e vamos ter que enfrentá-los se quisermos sermos vencedores. E o Paulo enfrentou tudo isso, enfrentou a falta de credibilidade, enfrentou a perseguição, mesmo ele antes sendo um perseguidor, agora aquilo se volta contra ele, e aquele que perseguia é perseguido. Ele enfrentou a solidão e ele ficou um tempão sozinho, só ele e Deus. Mas algo começa a mudar quando a igreja é dispersa de Jerusalém. Não sei se você lembra, mas Atos 1, verso 8, Jesus, antes de subir aos céus, ele diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Só que o Espírito Santo veio e os cristãos acharam melhor ficar em Jerusalém. Ninguém quis se dispersar, ninguém quis ir para a Judeia, ninguém quis ir para Samaria. Os cristãos estavam acomodados, estava gostoso, estava todo mundo lá em Jerusalém, a multidão se convertia, os apóstolos estavam lá, aqueles que andaram com Jesus, estava tudo bem, até que Estevão foi morto e os cristãos, com medo de morrer, se dispersaram pelo mundo. Nesse contexto, queridos, surgiu uma igreja poderosa. Em Atos, no capítulo 11, fala sobre isso. Quando uma igreja surgiu, uma igreja que não tinha pastor, ela surge e os apóstolos ficam sabendo que existe um povo lá, e pela primeira vez eles são chamados de cristãos, que é a mesma coisa de um pequeno Cristo. Eles eram tão parecidos com Jesus, que as pessoas começaram a chamá-los de cristãos, mas não tinha apóstolo lá, não tinha pastor, era só um povo parecido com Jesus, congregando. Então chamaram Barnabé, que tinha por apelido Filho da Consolação,
alguém que consolava as pessoas, alguém que estendia a mão, alguém que ofertava, alguém que dava aquilo que era seu para o bem dos outros. Tem uma pessoa boa para ir lá ajudar aqueles irmãos. E o nome dele era Barnabé. O mesmo Barnabé que defendeu Paulo quando ele se converteu. Ele é enviado à igreja de Antioquia. E quando ele chega lá, ele vê a graça de Deus. Porque Barnabé não era aquele tipo de pessoa que vê defeito em tudo. Barnabé não era aquele tipo de pessoa que olha as coisas e procura um defeito nos outros. Barnabé, quando ele chega lá, ele se alegra com a graça de Deus manifesta na vida daquelas pessoas. E ele somente se alegra, ele exorta, ele anima aqueles irmãos. E ele pensou assim: eu não posso fazer isso sozinho. Quem que ele lembrou? Paulo. Eu vou buscar Paulo. Ele não sabia onde Paulo morava, mas ele vai atrás dele procurar lá no caminho de Damasco. E depois de um tempo procurando, ele encontra. Então ele traz Paulo para ser pastor com ele, daquela primeira igreja fundada em Antioquia. E eles ficam ali por mais de um ano, ensinando aquele povo, pregando a palavra do Senhor. E muitas pessoas se chegaram a Jesus. Parece que na vida de Paulo agora tudo ia dar certo. Porque o tempo que ele ficou no deserto já tinha passado. O tempo da incredulidade das pessoas na sua fé, no seu caráter, na sua fé em Jesus Cristo tinha passado. Agora o ministério dele estava consolidado. Ele ficou um ano junto com Barnabé, naquela igreja que era a igreja mais exponencial da época. A igreja que as pessoas mais falavam bem era a igreja de Antioquia. E o pastor dessa igreja era Barnabé e Paulo. Então parece que agora tudo ia dar certo para Paulo, tudo ia dar certo para Barnabé. E depois disso, queridos, eles fazem um planejamento. Eles vão planejar uma viagem, e é maravilhoso viajar. A viagem não era turismo, é bom viajar, fazer turismo também, queridos. Mas a viagem era uma viagem missionária. Nós tivemos oportunidade aqui na igreja com alguns irmãos de participar de algumas viagens missionárias e com certeza temos muitas histórias para contar. Porque é maravilhoso você sair em missão para fazer a obra de Deus. E eles planejam ali a sua primeira viagem missionária. E vão 3 pessoas: o Barnabé, o João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, e Paulo. Era a primeira viagem missionária de Paulo. Imagino como ele ficou empolgado. Eu vou viajar, eu vou fazer missões, eu vou pregar para as multidões, pessoas serão curadas, espíritos malignos baterão em retirada, muitas coisas incríveis vão acontecer, as pessoas vão gostar de mim, as pessoas vão receber o Evangelho. Com certeza ele sonhou muito com essa viagem. Mas a pergunta que eu faço, queridos: será que essa viagem de Paulo e Barnabé foi exatamente como eles planejaram? Será que só aconteceu coisa boa? Será que foi só vitória, né, como diz algumas canções? A gente vai ver que não. E da mesma forma, somos nós, com as nossas expectativas a respeito do nosso ano. No final de 2017 a gente chorou, a gente planejou, a gente gerou expectativa, mas com certeza o ano foi diferente, não foi igual às nossas expectativas. Talvez para alguns foi melhor, para outros não. E eu quero olhar aqui para essa viagem de Paulo, para depois aplicar na nossa vida, como nós devemos nos portar diante das condições que a vida nos impõe no nosso ano. Amém? Muita coisa daquilo que Paulo sonhou para a sua viagem aconteceu. Realmente Paulo pregou e muitas pessoas receberam a sua palavra. Tanto, queridos, que Paulo, quando ele começa a andar com Barnabé, aparentemente ele era o auxiliar de Barnabé.
ele era o coadjuvante, ele era alguém que apoiava o ministério de Barnabé. Era Barnabé e Paulo, mas depois das viagens missionárias, a história mudou e as pessoas começaram a ter Paulo como a maior referência, porque de fato Deus usava Paulo na palavra, Deus usava Paulo com muitos sinais e maravilhas, coisas extraordinárias aconteciam. Era poderoso o ministério na vida dele, era incrível. A gente vê hoje as pessoas, falando de algumas coisas, tem toalhinha por aí à vontade, mas naquela época as pessoas pegavam os lenços dele e curavam. Era um poder de Deus manifesto na vida dele, era algo extraordinário. Era Deus com ele, Deus com Barnabé e a missão sendo cumprida. Mas algumas coisas deram errado. Por exemplo, no meio da viagem, um companheiro deles, o João Marcos, abandonou a missão. Estava difícil demais para ele. Então ele volta atrás e tenho certeza que nesse momento o Paulo sentiu medo. Puxa, estava tão legal essa equipe, estava tão bom andar junto com essa pessoa, mas agora ela voltou. Não podemos mais contar com ela. Então Paulo experimentou a solidão. Ele já tinha experimentado antes no deserto, mas agora de novo ele só tinha Barnabé com ele, porque João Marcos tinha abandonado. Quantas vezes, queridos, na nossa vida também, no nosso ano, pessoas saíram da sua vida. E é tão ruim isso, né? Quando a gente deixa de andar com pessoas, porque aconteceram situações que nos magoaram, que nos chatearam. É difícil lidar com isso. É difícil lidar com as perdas. É difícil lidar com a escolha das pessoas de ir embora. Tanto é difícil que na segunda viagem missionária, o João Marcos se arrependeu. Falou, quero ir de novo. Paulo falou, se ele for, eu não vou. Olha como Paulo ficou chateado. Por que ele vai junto, se ele vai de novo errar e voltar ao caminho? Ele é covarde, eu não quero ir com ele. E a Bíblia diz que houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, que Barnabé pegou João Marcos e foi para a missão. Então Paulo seguiu com Silas, e aí eles se dividiram nesse momento e foram fazer a obra. Mas queridos, uma coisa que é interessante aqui, é que as pessoas adoravam o que Paulo fazia, os milagres que ele, através das mãos dele, Deus operava, mas eles não gostavam da sua mensagem. Tanto é que ele começa a ser impopular, essa comitiva de Barnabé e Paulo, começa a ser jogada para fora da cidade, porque as pessoas não queriam que eles pregassem. Tudo que a gente faz é para agradar os outros na nossa sociedade. A gente veste uma roupa bonita, porque a gente quer que as pessoas nos olhem e falem, nossa, como você está bonito hoje. A gente passa perfume, tem gente que até toma banho para agradar os outros, que se dependesse dele não tomava. Mas as pessoas fazem quase tudo por aprovação. A escolha da roupa, a escolha da profissão, a escolha de um namorado, de um casamento, tem que todo mundo gostar. E é assim que nós somos. Até no ministério a gente se alegra quando a gente prega uma mensagem e as pessoas depois vêm falar, nossa, Deus te usou, essa mensagem falou comigo. Tem alguns pregadores que eram radicais, da antiguidade, eles falavam assim, como Lutero, John Wesley, entre outros. Quando alguém falava para ele, você pregou muito bem hoje, ele falava assim, o diabo já me falou isso. Para que o orgulho não viesse ao coração deles, as pessoas rechaçavam todo tipo de elogio com relação às coisas de Deus, é uma maneira de pensar. Mas nós somos menos crentes que eles. A gente às vezes fica feliz quando a gente sabe que a palavra encontrou uma guarita em um coração. Isso é bom. Imagina como Paulo também buscava isso, como Barnabé queria trazer uma palavra que consolasse, que trouxesse alegria e esperança aos corações. Mas não, eles quiseram jogar ele para fora da cidade.
As pessoas começaram a se revoltar com a mensagem que eles estavam pregando. E no texto que nós lemos aqui acontece algo interessante. Eu quero ler aqui em Atos 14. Eles estão lá pregando a palavra e acontece uma cura. Deus usa a vida deles para operar um milagre ali e as pessoas ficaram maravilhados. Quero ler o verso 6 em diante do capítulo 14. Entendendo eles, acolheram-se a Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregaram o evangelho. E estava assentado em Listra um certo varão, impotente dos pés, como desde o ventre da sua mãe, que nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, o qual, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. As multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram suas vozes, dizendo em língua licaônia: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. E chamaram Júpiter a Barnabé, e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, que estava diante da sua cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Olha o que aconteceu aqui no meio de uma pregação. Paulo vê um homem que não andava e ele ministra cura. Ele diz para aquele jovem, aquela pessoa se levantar, ele se levanta. O milagre acontece, era uma região muito idólatra. Então eles falaram: nossa, vocês são os filhos dos deuses. Os deuses desceram até nós. Chamaram um de Mercúrio e o outro de Júpiter. E lá naquela cidade tinha um templo para eles. Então o sacerdote logo pegou touros, grinaldas, e queria oferecer sacrifício para Paulo e Barnabé. Começaram a adorar a eles. Para quem estava sendo jogado para fora da cidade, ser adorado até que não era ruim, né, irmãos? Estava dando certo. Olha, agora nós somos populares. Agora tudo que a gente vai falar, eles vão nos ouvir. Mas pensa em pessoas que eram crentes de verdade, pessoas centradas na sua fé, era Paulo e Barnabé. Porque quando eles entenderam isso, eles rasgaram as suas roupas e saltaram entre a multidão, clamando e dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e anunciamos que vos converteis das suas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra e o mar e tudo quanto é neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus caminhos, ainda que apesar disso nunca se deixou a si mesmo, senão testemunho, beneficiando lá do céu, dando-nos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento de alegria os nossos corações. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhes sacrificassem. Eles tiveram que fazer uma baita de uma força, dizendo: olha, nós não somos diferentes de vocês. Nós somos pessoas iguais a vocês. Nós somos pessoas que têm paixões, que têm problemas. O que é diferente na nossa vida é o Deus que nós servimos. Maior que Júpiter e Mercúrio é o Deus que nós servimos. Ele criou todas as coisas, Ele que nos abençoa. E com muito esforço, eles rasgaram suas roupas e pularam entre a multidão para impedir esse sacrifício a eles. E eles conseguiram. Vocês acham que isso deu certo, queridos, para a vida deles? Mais ou menos. Não ofereceram sacrifício a eles, mas isso causou uma revolta naquele povo. Versículo 18 e 19. E dizendo isso com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadiram a multidão, e apedrejando Paulo, trouxeram-no arrastando para fora da cidade, cuidando
que estava morto. Paulo estava lá fazendo bem. Paulo tinha acabado de curar uma pessoa através da sua fé. Paulo tinha planejado uma viagem que seria extraordinária para abençoar pessoas e expandir o reino de Deus. Nunca queria imaginar que isso ia acontecer com ele. Minutos antes as pessoas queriam oferecer sacrifício, pensando que eles eram deuses. Minutos depois aquela multidão começou a se inflamar. Vamos apedrejar esse homem. Arrancaram ele, o Paulo, para fora da cidade. E começaram a atacar pedras nele. Se tinha alguém que sabia o que era um apedrejamento, era Paulo. Ele já tinha participado de vários. O mais marcante deles era Barnabé, era Estevão, que as suas vestes foram jogadas aos seus pés. E naquele momento talvez Paulo não sabia se ele ia sobreviver ou não. Então começaram as pedras. Pedras que Paulo não imaginou que ele receberia naquela viagem. Tacaram uma, tacaram duas, multidão de várias cidades. E a intenção daquele povo era matar Paulo, porque ele estava falando que só existia um Deus. Ele estava falando contra a cultura daquele povo, que era idólatra. Ele estava dizendo, não, só existe Deus, só o Deus que eu sirvo é o Senhor. Então pegaram ele e começaram a machucá-lo. Eu não sei se alguém aqui já foi apedrejado. Já? Eu tenho uma lembrança de quase um apedrejamento, irmãos. Vou contar para vocês. Quando nós éramos na Maravilha de Jesus, tinha um terreno muito grande. Era 800 metros quadrados, mas tinha os terrenos adjacentes que não estavam fechados. E eu me lembro que era uma criancinha muito pequena, com uma camisa xadrez, depois da escola bíblica dominical, brincando perto de um pé de amora. E as crianças maiores estavam brincando de polícia e ladrão, com canos e pedras. Eu não me lembro o nome do rapaz, mas eu me lembro que ele tacou uma pedra de muito longe. E sem mentira, irmãos, a pedra viajou de 20 a 30 metros. E foi cair na minha cabeça. Não sei se alguém lembra desse fato, a não ser a minha mãe, né, que teve que me socorrer. Mas eu me lembro que a minha camisa se encheu de sangue. E eu chorava de soluçar. Fomos para o hospital e o médico me enganou, disse que ia ser só uma picadinha. Então eu tomei ponto na minha cabeça. E eu me lembro que raspou toda a minha cabeça. Aqui onde era o machucado, onde era o galo. Minha cabeça parecia um vulcão, irmãos. Que assim era o galo sem cabelo e a vegetação em volta. Eu lembro que aquilo doeu demais. Eu chorei muito. Com certeza naquela minha jovem idade eu pensei que eu ia morrer de hemorragia. Foi um acidente, mas uma pedrada dói. E Paulo, por fazer o bem, estava sendo apedrejado. Pedras grandes, homens fortes, e tacaram nele. E ele caído no chão, indefeso, e pedrada nele. Quando detectaram que ele estava morto, deixaram ele lá para morrer. Deixaram ele lá para alguém enterrá-lo. Foram embora. A gente conseguiu matar esse Paulo. Serviço cumprido, missão cumprida. Então chegaram os discípulos que acreditavam em Paulo e Barnabé e em Jesus e rodearam nele. Talvez alguns choraram, talvez alguns lamentaram. De repente, Paulo levantou e seguiu com eles para outra cidade. Sabe o que eu acho extraordinário, queridos? Paulo nunca poderia imaginar, por mais que ele tivesse sido avisado desde o começo, que ele ia sofrer tanto. Ele não imaginava que ele ia ser apedrejado daquela forma. Ele não imaginava que as pessoas iam querer matar ele, simplesmente porque ele pregava a Jesus. Ele não imaginava que as pessoas iam odiá-lo a esse ponto. E quando ele recebeu tanta pedrada,
A sua atitude não foi de autocomiseração. A sua atitude não foi de se entregar à morte. Está tudo acabado. A sua atitude não foi de desistir de quem ele era e daquilo que ele foi chamado para fazer. Um homem que tinha sido apedrejado, quase morto, levanta, sacode a poeira e continua em frente. Isso é extraordinário. Isso é resiliência. Isso é perseverança. Isso é força. Nós precisamos ter esse espírito que havia em Paulo. Ser perseverantes diante das pedradas que a vida vai nos lançar. Com certeza nesse ano de 2018, queridos, tenho certeza que algumas pedras foram lançadas na sua vida e algumas doeram muito. Mas o que você vai fazer diante das pedras? Você vai desistir ou você vai levantar? Você vai parar ou você vai continuar? Porque você entende que ainda não acabou a sua missão. É extraordinário. E as pessoas têm falado muito sobre isso, a resiliência, capacidade das pessoas de se refazerem, de se levantarem, de dar a volta por cima, de não ser abalado pelas circunstâncias, mas sempre continuar em frente a caminhada. Queridos, viver não é fácil, mas nós temos duas escolhas: nos prostrar, desistir ou levantar e continuar lutando. E Paulo fez isso. Tenho certeza que doeu, tenho certeza que sangrou, tenho certeza que machucou. Mas maior que tudo isso era a vontade de Paulo de viver e cumprir a sua missão aqui na terra. Ele diz: não tenho nada mais precioso na minha vida, contanto que cumpra a carreira e o ministério que me foi proposto. Nós precisamos ser assim, queridos. Em nome de Jesus, deixa que essa palavra entre no seu coração. E que você possa sair daqui nessa noite, não deitado numa maca, mas de pé e caminhando com os discípulos de Jesus para a sua próxima missão. Dificuldades vão ter no meio do caminho, né? Tem um ditado que diz: no meio do caminho tinha uma pedra. Sim, ela estava lá no meio do caminho, tinha uma pedra. Mas o que a gente faz diante da pedra? Ou a gente tira ela, ou a gente pula ela, mas a gente não vai deixar que as pedras nos parem. Você não pode deixar que as pedras, elas impeçam o plano de Deus na sua vida. Talvez todo dia alguém lance uma pedra, maior ou menor, e como a gente se entristece por coisas pequenas, mas Deus nessa noite está falando com você. Você ainda não morreu. Tentaram te matar, mas você ainda não morreu. Levanta e continua a caminhada. Ele foi muito longe. Era o começo do seu ministério. Ele se tornou a maior referência do Novo Testamento como alguém que seguiu a Jesus e alguém que continuou as obras de Jesus. Tentaram parar ele na primeira viagem missionária, mas ele fez 4. Porque ele levantou e ele continuou. Diante disso, queridos, aleluia, quero pontuar algumas coisas, eu já estou acabando, você pode dar uma glória a Deus por isso. Aleluia. Eu quero ler o verso 20 em diante. Mas rodeando os discípulos, levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho àquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando a permanecer na fé, e que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. No outro dia, que ele tinha sido apedrejado, ele estava pregando, pessoas foram salvas. Depois daquele dia ele voltou para a cidade que tinham apedrejado ele, para animar os discípulos que tinham ficado lá. Olha, vai ser difícil, pode ser que vão tentar matar vocês,
Mas é assim mesmo o reino de Deus, continua. O mesmo Deus que está comigo, está com vocês. Caminhe. Que fé, que força, que mente, que foco tinha Paulo. Por que ele conseguiu se levantar daquelas pedras? Primeiro, queridos, porque Paulo tinha propósito. E propósitos movem pessoas. Se você não tiver propósito nenhum na vida, você desiste fácil, você para fácil, as coisas vão anular você. Mas quando você tem um propósito, nada fica no seu caminho. Quantos vídeos você pode ver na internet de uma mãe defendendo um filho, se arriscando muito, tipo entrando na frente de um leão para pegar o seu filho. Por quê? Porque uma mãe tem um propósito, defender os seus filhos. E quando existe um propósito maior na nossa vida, queridos, nós somos capazes de suportar coisas que normalmente nós não suportaríamos. O propósito é que nos move, o propósito é que nos leva além, adiante daquilo que nós podemos chegar. Nós cremos que cada pessoa que está aqui nessa noite foi chamada por Deus para um propósito nessa terra. Existe um propósito maior, que é glorificar o nome de Deus através da sua vida, das suas ações, da sua fé. E dentro disso existem micro propósitos que são a sua relevância, a sua família e tantas outras coisas. Se você quer ter essa força que Paulo tinha, então descubra o propósito da sua vida. Saiba para aquilo que Deus te chamou e viva para o seu propósito. Porque ninguém consegue parar alguém que tem propósito. As pessoas aí têm propósitos diversos. Eu me lembro que eu assisti o filme do Steve Jobs. E ele, certa vez, falou com um comerciante de refrigerante: você vai comigo mudar o mundo ou você vai continuar vendendo água com açúcar para as pessoas? Ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha um propósito. Ele não tinha nada, mas ele tinha um propósito. E o propósito que ele tinha levou ele a revolucionar os computadores no mundo e as comunicações. Se você caminhar corretamente dentro do seu propósito, aquilo que Deus tem para a sua vida, eu tenho certeza, querido, que você vai muito mais longe no ano de 2019, se você for movido por um propósito. Segundo lugar, não se iluda. No meio do caminho vão ter pedras, obstáculos e opositores. Por mais que você queira agradar todo mundo, sempre alguém não vai gostar de você. É óbvio que você não tem que ser uma pessoa arrogante, ignorante. Não vão gostar de mim mesmo, então você é do meu jeito. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, querido, na vida, você pode fazer todo o esforço. Sempre vai ter alguém para te perseguir. Sempre vai ter alguém para querer o seu mal. Vai ter dificuldades. Você servir a Deus não é a ausência de problemas, mas é saber que no meio do problema do deserto, da provação, da tempestade, o Senhor está com você e Ele não vai te abandonar. A vitória é nossa, pelo poder da fé em Jesus Cristo. Se você entrar ao seu ano dizendo: esse ano nunca vou ter nenhum problema, esse ano o pneu do carro não vai furar, a bateria não vai acabar, não vou bater, meu celular não vai dar pau, você pode se frustrar, porque são coisas da vida. Mas quando você entende que você tem alguém para te ajudar no meio dos problemas, você consegue aprender e se levantar diante deles. Amém? Terceiro, transforme a sua dificuldade em motivação. Isso é extraordinário. Eu tenho certeza que Paulo levantou e falou assim: tentaram me matar, amanhã eu vou pregar mais alto, amanhã eu vou alcançar mais pessoas. Se tentaram me parar, é porque eu estou fazendo a coisa certa. E é assim, queridos. Acreditamos em batalhas espirituais. Acreditamos que quando estamos fazendo a obra de Deus, muitas vezes o inimigo vai se levantar e, na maioria das vezes, ele não se levanta em forma física, ele levanta pessoas mesmo, para ir contra nós. Mas, queridos, em nome de Jesus, eu tenho certeza que muita coisa foi ruim nesse ano de 2018. Pega tudo isso
e transforma em motivação. Se nesse ano eu não conseguir, ano que vem eu vou conseguir. Eu vou fazer diferente. Onde que eu errei? Analisa, projeta, se organiza, planeja. Onde você caiu, onde deu errado, onde você se frustrou, onde não foi do jeito que você queria, e transforma a decepção, a frustração em motivação. Em nome de Jesus, não se afunda num buraco, não se fecha no quarto e diz que vai dar tudo errado, que vai ser tudo ruim. Não. Em nome de Jesus, pega tudo aquilo que foi ruim na sua vida em 2018 e transforma em motivação. Porque eu tenho certeza que, colocando os nossos projetos diante de Deus, Deus pode nos fazer chegar muito mais longe. Amém? Amém. Tem até um ditado que diz que aquilo que não nos mata, nos fortalece. Quando a gente passa por situações, a gente sai vencedor delas. A gente fica muito mais forte, não fica? Em nome de Jesus, eu profetizo que você vai ter uma história para contar. Testemunho. Imagina Paulo falando para os amigos dele depois. Cara, eles quiseram me matar. E quanto mais eles tacavam pedra, mais eu lembrava de Jesus. Quanto mais doía a pedrada, mais eu sabia que se eu morresse ali, eu ia estar na glória com Jesus e ia estar tudo certo. Eles tentaram me matar, mas eles não conseguiram. Eu consegui. Eu fui. Quanta coisa Paulo viveu depois na vida dele. Quanta história ele tinha para contar. As suas frustrações de hoje, meus irmãos, serão os testemunhos de amanhã. Você vai poder olhar para trás e vai dizer: olha, foi difícil, mas eu consegui chegar até onde Deus me planejou para chegar. Não aceite nada menos do que isso, em nome de Jesus. E por último, queridos, assim como Paulo teve uma nova oportunidade para continuar a sua missão e ser relevante naquilo que ele não tinha conseguido, também um novo ano é uma nova oportunidade. Você tem um ano inteiro pela frente. Você consegue respirar? Respira aí, ó. Está vivo. Oportunidade. Oportunidade de fazer diferente. Oportunidade de se levantar. Oportunidade de ser produtivo e relevante no reino de Deus. Oportunidade de abençoar pessoas. Oportunidade de amar a sua família. Oportunidade de ser uma pessoa melhor do que você foi em 2018. Oportunidade de fazer o certo. Oportunidade de conhecer a Deus. Oportunidade de viver dias felizes. Oportunidades de começar famílias. Oportunidades de ajudar pessoas. Eu não sei quanta pedra você tomou na sua cabeça no ano de 2018. Mas a palavra que eu tenho para você hoje é: levanta, sacode a poeira e caminha. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar até o final. Um dia esse Paulo, que quase morreu ali, ele sentiu que estava chegando a hora dele. Então ele disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Tenho certeza que isso não chegou na sua vida ainda, meu irmão. Mas eu sou um velhinho. A Bíblia diz que na velhice darão frutos. Em nome de Jesus, é hora de se levantar. É hora de se levantar. Não importa quão forte foi a pancada, mas se levanta e segue o seu caminho. Tem muita coisa para você viver ainda. Tem muita coisa para você viver ainda. Tenho certeza que vai ser um ano abençoado 2019. Não vai ter ausência de luta, de problema, mas quando eles vierem, quando a pedrada vier, pensaram que a gente morreu, a gente vai se levantar e vai continuar mais forte do que antes.
mais focado do que antes, mais convicto do propósito do que antes, porque o Senhor nos chamou para viver coisas extraordinárias. Eu creio nisso. Fica de pé, meu irmão. Nós vamos orar nessa noite. Nesse momento vamos orar, vamos nos render ao Senhor. Esse é o momento de você falar com Deus. Esse é o nosso último culto do ano, então você pode nesse momento dizer para Ele tudo que você viveu, tudo que deu errado, pedir para Ele te refazer diante das pedradas que você tomou, porque está chegando um novo ano, o ano que Deus preparou para a sua vida. Nessa noite que nós temos o nosso clamor, a nossa fé, nós vamos falar com o Senhor nesse momento. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo vai passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará, e sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Creia nisso. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio.